Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas, elas vão te ajudar a construir uma autoestima inabalável para ser mãe, mulher e esposa mais confiante. E o tema da aula de hoje vai ser a influência da autoestima no casamento. Então, com o casamento, vem uma série de desafios e situações que a gente precisa enfrentar no dia a dia, não é? A gente tem ali no convívio a dois, um querendo lutar pelo seu espaço e pelo seu tempo, porque, né, você quer ter o seu momento, o marido também querendo ter o seu espaço e o seu tempo, e vocês dois tendo que ter juntos, que lutar pelo espaço e pelo tempo do casal. Então, o jeito que você lida com esse desafio, com esse convívio, ele tende ou a enfraquecer ou a fortalecer o seu casamento. E essa mudança, esse enfraquecimento, ele é sutil. Quando você percebe, o seu casamento ele já está enfraquecido e você nem se deu conta. É como se fosse uma plantinha que a gente precisa regar, a gente precisa cuidar. Só que se a gente descuida, ela pode até ficar bonita por um tempinho. Só que do dia para noite, ela murcha. E aí, para você fazer ela reviver, você tem todo um processo que você tem que fazer, que exige dedicação, exige empenho. É a mesma coisa no casamento. E um fator fundamental para reconstruir um casamento que ele está enfraquecido é a autoestima. Tem uma publicação na revista científica Cielo sobre satisfação conjugal, em que eles avaliaram uma série de variáveis e eles viram que, das duas variáveis mais importantes, a autoestima é uma das variáveis que mais influencia na relação afetiva. E por que que ela influencia, né? Por que que a autoestima ela vai influenciar no casamento? Porque quando você tem uma autoestima baixa, você não tem só os comportamentos e sintomas em si, você tem comportamentos e sintomas que influenciam a vida do casal. Então, tem inúmeros, assim, inúmeros sintomas que podem influenciar a vida a dois. E eu trouxe aqui para vocês hoje 5 deles. O primeiro sintoma, encontrar culpados para os seus erros e problemas. Então, é aquele famoso, não sou eu, não fui eu. Se tem um errado aqui, é ele, não é? Quem tem a baixa autoestima tem dificuldade de olhar para si, reconhecer que errou, tanto para si quanto para o outro. E o segundo sintoma aqui da autoestima baixa é o medo da rejeição. O medo de ser enganada, medo de não ser mais interessante para o marido. Se o marido chega com dor de cabeça, tá cansado, já acha que ele não gosta mais de você. Então, esses são sintomas característicos também. O terceiro, a falta de confiança em si. Quando você, se produz, você põe uma roupa legal, você tá se sentindo bem, você até se sente confiante, e aí tudo bem. Só que não é sempre que você tá assim. A maior parte do tempo, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tá insegura. E aí, a confiança, ela vai embora. E isso influencia no casamento. O quarto sintoma, a falta de habilidade para lidar com críticas. Por mais que o marido seja todo sutil, né? Fale com jeitinho ali alguma crítica. Ah, não, a casa cai, dá briga, não é mesmo? Ele não pode falar nada. Então, é uma dificuldade muito grande para lidar com as críticas, tanto a crítica do outro, como a fazer as suas próprias autocríticas, porque a maioria das autocríticas, elas são destrutivas. Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, né? Sobre como fazer uma autocrítica construtiva. Então, esse é o quarto sintoma. O quinto, a falta de controle dos pensamentos, sentimentos e das ações. Então, é uma pessoa que, se tá com raiva, fala o que pensa, fala o que quer e o que não quer, né? É aquele famoso falou tanto que perdeu a razão, tinha até razão, mas aí falou tanto, humilhou tanto, sabe? Descarregou tanto que perdeu a razão. É esse sintoma. Então, se você tem a autoestima baixa, cada um desses comportamentos, ele vai enfraquecer seu casamento. Então, é a mesma coisa da plantinha lá. É como se cada um desses comportamentos fosse uma erva daninha, tivesse ali estragando sua plantinha. E eu já passei por isso também. Eu sofri tanto as consequências em mim, quanto no meu casamento. Eu lembro que eu e o Wellington, a gente já é velho de namoro e casamento, assim, né? A gente começou a namorar em 2002, a gente tinha 15 anos, e o Wellington era todo magrinho, todo feinho, tadinho.
Só que aí ele se desenvolveu, ele ficou bonito. E as pessoas começaram a elogiar, começaram a falar, nossa, como ele é bonito, que não sei o quê. E aí, no começo eu até ficava orgulhosa, falei, nossa, né, até que enfim, ficou bonito. Não, brincadeira. Mas assim, eu gostava, eu fiquei orgulhosa. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a sentir que eu não tava na altura dele, sabe? E aí, o tempo foi passando, né? Ele continuou bonito, a gente casou em 2013 e eu percebi que esse sentimento ele não mudava. Então, era a minha baixa autoestima, só que eu não percebia que era isso. E aí, além desses sentimentos eles ficarem em mim, eles foram externalizados. Então, eu comecei a ter esses comportamentos que eu expliquei aqui pra vocês. Então, eu comecei a achar que ele não gostava de mim, que ele não me achava mais interessante. E eu comecei a cobrar isso dele. Comecei a cobrar mais a atenção dele. O Wellington, ele é uma pessoa que ele adora carro. E a gente, assim, né? Nós, pessoas normais, temos o costume de, cada vez que a gente compra um carro, a gente quer um carro melhor, um carro mais novo. O Wellington, não. Cada vez que ele comprava um carro, era um carro mais antigo. Então, ele queria ficar consertando aquele carro o tempo todo, sabe? E eu ficava muito brava com isso. Ficava brava porque ele não ficava comigo. Só que, na verdade, eu acho que eu ficava brava mesmo porque eu não tinha um hobby, sabe? Eu não tinha alguma coisa pra fazer igual ele. Só que, ao mesmo tempo que eu ficava brava, eu não fazia nada pra mudar. Eu não me importava em procurar um hobby, em me desenvolver. E eu achava tudo isso uma besteira, na verdade. Eu achava que era perca de tempo. E além disso, pra mim, o problema não tava claro pra mim que o problema era eu. Pra mim, o problema era ele. Ele que não me dava atenção, ele que não me levava pra sair, ele que não fazia surpresa pra mim, não abria a porta do carro pra eu entrar, não era romântico. Então, pra mim, o problema tava nele. Só que eu entendi? Que o meu casamento, ele tava num estado e ele tava numa situação que se eu não fizesse alguma coisa, mesmo achando que o problema era ele, se eu não fizesse alguma coisa, meu casamento ele ia acabar. Então eu precisei tomar uma atitude, né? Eu fui pela dor mesmo. E aí eu comecei a fazer curso de desenvolvimento pessoal, eu voltei a ter meu contato com Deus que eu não tinha mais. Então eu resgatei isso, eu tinha deixado de lado, né? E eu comecei a estudar, a ler, eu testei muita coisa, eu apliquei muita coisa. Foi um processo longo? Até que foi. Só que nesse processo eu consegui reconhecer os meus pontos fortes e também consegui reconhecer os pontos que eram fracos e que eu tava errando no casamento. E eu não tava enxergando. Eu achava que o problema era ele. Só que aí eu me dei conta que eu tava sendo tão responsável pelo meu casamento não tá indo bem quanto o Wellington. Então aí, o que eu comecei a fazer? Eu fui mudando tudo que dizia a respeito a mim. Então eu comecei a fazer essa mudança. E aí eu adquiri uma expertise que tem uma série de pilares, né? E eu até ensino isso no meu curso no Elo no Lar. Só que eu adquiri uma expertise e um conhecimento que a minha autoestima, ela se tornou inabalável. Então eu fiquei segura de mim. Eu não cobrava mais a atenção do Wellington, não ficava mais, sabe, perdendo tempo com isso. Por quê? Porque eu tava descobrindo coisas muito boas ao meu respeito. Então eu não perdia tempo com besteira em querendo a atenção dele. Eu de verdade internalizei que se alguém tinha a responsabilidade de me fazer feliz, esse alguém era eu. E foi isso que eu fiz. Eu tinha que fazer isso. E foi aí que o Wellington ele começou a me perceber diferente. Ele percebeu que eu não ficava mais reclamando, que ele saía, sabe, pra ir consertar carro. Eu não ficava mais brigando com ele, eu deixei ele livre. Mas eu deixei ele livre porque eu tava ocupada conhecendo quem eu era. E aí, ele começou a ver que eu tava sendo feliz independente da presença dele. E aí, ele percebeu que se ele quisesse me acompanhar, se ele quisesse me conquistar, ele ia ter que mudar também, senão ele ia ficar pra trás. E aí, depois disso, né, depois que ele viu essa mudança em mim, ele começou a mudar também. E aí, a gente não ficou mais assim, um aqui, depois um aqui. A gente começou a subir os degrauzinhos, nós dois juntos.
E hoje a gente tem um casamento que a gente se orgulha muito. A gente tem uma família que a gente tem certeza que dá orgulho e vai dar orgulho no futuro pro Pedro. Se eu tivesse que resumir nosso casamento em uma palavra, ia ser companheirismo. Porque a gente é parceiro de vida mesmo, sabe? A gente construiu um amor sólido e maduro. E isso que é importante. E aí, hoje, eu vou mostrar pra vocês algumas dicas que eu apliquei e aplico até hoje. Só que antes de mostrar isso, eu quero mostrar pra vocês o porquê que essa autoestima inabalável, ela fortalece tanto um casamento. Por quê? Quando você constrói uma autoestima inabalável, todos esses comportamentos que eu expliquei pra vocês e esses sintomas, eles são corrigidos. Então, o que acontece? A maioria das brigas que aconteciam por esse tipo de comportamento, elas não vão mais existir. E aí você abre espaço para você voltar a admirar seu marido, você vai voltar a admirar as coisas nele. E aí você deixa de criticar, deixa de apontar erro. Que marido que não quer isso? Não é verdade? Outra coisa muito importante de você ter essa autoestima inabalável é você entender que o seu marido não é responsável pela sua felicidade. Você é responsável pela sua felicidade. O seu marido, ele tá ali pra ser feliz junto com você. Não pra ficar tendo que te fazer feliz toda hora. Não é esse o papel dele. Tem uma frase do ator Robert Morelli que ele fala: apaixonar-se por si mesmo é o primeiro segredo da felicidade. Então, quando você consegue tornar sua autoestima inabalável, você depende que a sua felicidade ela só depende de você, de mais ninguém. Então, não importa mais o que as pessoas falam de você, não importa nada disso. O que importa é o que você sabe sobre você. E aí, você fica naturalmente mais interessante para o seu marido, porque ele te enxerga com os outros olhos, porque você está se enxergando com os outros olhos, entende? Então pode passar quantas mulheres for, pode passar quem for do lado, que você não se abala. Porque você sabe agora que o seu valor, ele não tá só na aparência. Ele tá num conjunto de habilidades que você descobriu e construiu e que isso ninguém te tira mais. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas atitudes que vocês já podem aplicar para começar a construir essa autoestima e colher os frutos no seu casamento. Vamos lá. Faça uma lista de tudo que te incomoda nele. Então, lista tudo, sem dó. Escreve tudo que você lembrar. Resgata, ó, desce a caneta. Escreve tudo. Vai escrevendo e vai enumerando cada um dos itens. Esse passo, ele é importante para você tirar tudo isso, todo esse peso, sabe, da sua cabeça. Toda essa sua frustração, todas essas caramiolas que estão aí, você colocar no papel. Então, você já tira de você, pronto, já coloca naquele papel. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, agora você vai precisar ser muito sincera consigo mesma e eu vou querer que você faça a pergunta fortalecedora. Para quem não conhece a pergunta fortalecedora, é uma pergunta que você faz para o seu cérebro e que a primeira resposta é a resposta que vale. Porque quando você fica tentando, quando você dá uma resposta e depois você fica tentando justificar, mas peraí, não é bem assim, você começa a racionalizar, essa deixa de ser a resposta verdadeira. Então é a primeira resposta que vale, tá bom? Então vamos lá. Você vai estar com essa lista em mãos e você vai se perguntar: quais desses itens estão sendo influenciados pela minha baixa autoestima? E você vai colocar na frente de cada item sim, se você considera que influencia, e não se você não considera que influencia. Só que, ó, não é pra colocar tudo, não. Não é o alecrim dourado. A gente sabe que a gente tem defeitos e a gente sabe que tem atitudes do nosso marido que a nossa atitude influencia. E justamente para isso que é importante esse passo. Para você não mentir para si mesma, né? Fazer essa pergunta e dar a primeira resposta. E para você refletir mesmo sobre quais aspectos das suas atitudes, elas influenciam nas atitudes do seu marido. Tudo bem? Então, vamos lá. Terceiro passo. Comece a mudança pelos itens que você assinalou sim. Ou seja, pelos itens que a sua baixa autoestima está influenciando. E essa lista, ela continua com você.
Não é pra você falar, ah, tá, começa, tô aqui, marido, você tem um mês pra resolver tudo isso aqui, dá seus pulsos e vira. Não é isso. Vai ter um momento que vocês vão sim passar essa lista pra eles, então vocês vão guardar isso aí. Vai ter um momento que você vai passar essa lista pra ele, mas esse momento não é agora. Muita água vai passar debaixo da ponte aí antes de vocês chegarem nesse processo. E aqui que tá o grande pulo do gato. Essa lista, ela vai ficar com você porque você que vai começar. Você que vai fazer as mudanças em si primeiro. O seu marido não precisa nem saber dessa lista. Essas mudanças, elas vão vir de você. E aí você fala, ai, Carol, mas eu de novo, o problema é ele. Eu que tenho que começar, eu tenho que dar o primeiro passo. Se você tá aqui me assistindo, faz 15 minutos que você tá aqui me assistindo, é porque você, né, alguma coisa que tá te incomodando. Tá te incomodando, então você que tem que pegar, ó, as rédeas e falar, não, eu assumo, eu vou dar um jeito nisso aqui. Então eu quero que você tenha esse compromisso, essa decisão de mudar as coisas em você primeiro. E aí, esses são os passos, quero que vocês apliquem, pratiquem. Se você deseja realmente ter uma autoestima inabalável, faça o que eu falei pra vocês aqui. Começa a buscar conhecimento de vocês, começa a procurar os pontos fortes e os pontos fracos, porque a gente tem muito a melhorar, sabe? Não espere outra pessoa fazer o que você tem que fazer. Você é responsável por fazer. E por mais que você não faça agora por amor por você, faça por amor à sua família. Pelo amor ao seu casamento, a tudo que vocês construíram. E aí, no processo, você vai descobrindo esse amor por você. E aí, minha amiga, ninguém te segura mais.